Antigo Testamento, Juízes, capítulo 1, versículos de 1 a 36. Depois da morte de Josué, os israelitas consultaram o Senhor: quem dentre nós será o primeiro a combater os cananeus? O Senhor respondeu: Judá, pois eu entregarei a terra nas suas mãos. Então, Judá disse a Simeão, seu irmão: vem comigo à terra que me coube por sorte, para combatermos contra os cananeus. Depois irei contigo à tua terra. Simeão partiu com ele. Judá travou o combate e o Senhor entregou-lhe os cananeus e os ferezeus. Derrotaram 10.000 homens em Bezeque. Ali encontraram Adoni-Bezeque, atacaram-no e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram, prenderam-no e cortaram-lhe os polegares das mãos e dos pés. Adoni-Bezeque disse: 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam debaixo de minha mesa as migalhas da comida. Como eu fiz, assim Deus me faz. E conduziram-no a Jerusalém, onde morreu. Os juditas atacaram Jerusalém e a tomaram. Passaram os seus habitantes a fio da espada e incendiaram a cidade. Desceram dali e combateram os cananeus das montanhas, do Negueb e da planície. Judá marchou contra os cananeus de Hebron, chamada antigamente Cariate Arbi, e derrotou Sesai, Aimã e Tomai. Marchou depois contra os habitantes de Dabir, que antigamente se chamava Cariate Sefer. Caleb tinha dito: aquele que combater e tomar Cariate Sefer darei por mulher minha filha Axa. Otoniel, filho de Senês, irmão mais novo de Caleb, tomou a cidade, e Caleb deu-lhe sua filha Axa por mulher. Chegando Axa à casa de seu marido, ele moveu Aquip e disse a um campo ao seu pai. É pela segunda vez ela saltou de seu jumento e Caleb disse-lhe: que tens? Dá-me, respondeu ela, um presente. Instalaste-me em uma terra árida, dá-me também fontes de água. E Caleb deu-lhe as fontes superiores e inferiores. Os filhos de Obabe, o Quenita, cunhado de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os juditas, no deserto de Judá, ao sul de Arade, e vieram estabelecer-se com o povo. Judá prosseguiu a sua marcha com Simeão, seu irmão, e derrotaram os cananeus de Sefate. Voltaram a cidade ao interdito e ela recebeu o nome de Orma. Judá tomou também Gaza e seu território, bem como Ascalon e Acaron com seus territórios. O Senhor estava com Judá, e ele conquistou a montanha, porém, não pôde despojar os habitantes da planície que possuíam carros de ferro. Conforme o que Moisés tinha dito, deram Hebron a Caleb, que expulsou dela os 3 filhos de Enaque. Os benjaminitas não exterminaram os jebuseus de Jerusalém, por isso, os jebuseus habitaram em Jerusalém com os benjaminitas até o presente. A família de José marchou também contra Betel, e o Senhor esteve com eles. E quando exploravam Betel, que antes se chamava Luza, viram um homem que saía da cidade e disseram-lhe: mostra-nos por onde se pode entrar na cidade e usaremos de misericórdia contigo. Ele indicou-lhes a entrada. Eles passaram a localidade a fio de espada, poupando, porém, aquele homem com a sua família. Esse migrou para a terra dos Iteus, onde construiu uma cidade, a qual pôs o nome de Luza, como é chamada ainda hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-San com suas aldeias, nem os de Tanak, de Dora, de Jeblon, de Meguido, com suas aldeias, porque os cananeus estavam decididos a ocupar essa terra. Quando se tornaram mais fortes, os israelitas fizeram-nos tributários, mas não os despojaram. Efraim não expulsou os cananeus de Gezer, os quais continuaram a habitar em Gezer, no meio de Efraim. Zabulon não expulsou os habitantes de Setron, nem os de Nalol, e os cananeus continuam a habitar no meio de Zabulon, embora sujeitos ao tributo. Azer não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, nem os de Alabe, de Acazib, de Elba, de Afeque e de Robi. Os filhos de Azer estabeleceram-se entre os cananeus, habitantes daquela terra, não podendo expulsá-los. Neftali não expulsou os habitantes de Bet-Sames, nem os de Bet-Anate, e estabeleceu-se entre os cananeus, habitantes daquela terra. Os Bet-Samitas e os Betanitas ficaram-lhe tributários. Os amorreus repeliram os danitas para a montanha, e não lhes permitido descer para a planície. Persistiram em ficar em Arares, em Aialon e em Salibim, mas a mão da casa de José prevaleceu sobre eles e tiveram de pagar o tributo. O território dos amorreus estendia-se desde a costa de Acrabim e de Sela, para o norte,